Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, hoje vamos conversar sobre uma realidade que eu presencio, cotidianamente. Há anos, sempre que participo de atividades com a juventude das periferias das várias cidades em que vivi, eu sempre fico curiosa em saber o que essa juventude pensa da realidade em que ela vive, que futuro espera para si e para o país, né? Atualmente, eu percebo que a grande característica da juventude com quem convivo na periferia de Goiânia é o desinteresse pela política. Na maioria das vezes, política para ela são os políticos, que são vistos como corruptos. O celular é dominado por mensagens curtinhas sobre variados temas do cotidiano, sobretudo os que dizem respeito à gozação de pessoas, situações, jogos, às vezes mensagens homofóbicas, misóginas, racistas, que são vistas como naturais e motivo até de riso. É claro que ouviram falar do genocídio na Palestina, da guerra na Ucrânia, das eleições na Venezuela, das eleições no Brasil. A maioria desses jovens está em empregos precários, com baixos salários, sem carteira assinada ou desempregada, fazendo bicos. A maioria nunca saiu do bairro ou região em que vive e tem pouco acesso ou nenhum a atividades de lazer e cultura. A maioria também procura estudar, né? Então, é uma vida de luta, muita luta. Esta é a realidade da maioria da juventude do Brasil. Procuro todas as ocasiões para conversar e explicar que tudo é política, isto é, a polis é o espaço em que vivemos e este espaço é fruto de nossa participação ou omissão. Se a maioria das pessoas de uma cidade não tem moradia, emprego, escola pública para todos, gratuita, que vá do CEMEI à universidade, se não tem acesso à saúde, que as UPA, os CRAs também estão com muito pouco atendimento, não tem quase saneamento. Não é porque Deus quer. Porque se fosse assim, teria que se chamar Deus para explicar porque ele escolhe uma minoria para ter tudo e deixa a maioria sem isto. Então não tem nada a ver com a fé e a crença de cada um em Deus. E também não é porque não se esforçam, né? Agora mesmo nas Olimpíadas ficou parecendo que todos aqueles jovens que tiveram medalhas, que concorreram, é porque se esforçaram muito, né? Não, foi o esforço somado com um conjunto de condições, oportunidades, pessoas, coletivos, que criaram as condições para que eles chegassem lá. Inclusive há vários ditados, que consagram esse tipo de análise, né? Sabe aquele ditado? Tipo assim, quem cedo madruga, Deus ajuda? Que conversa fiada é essa, né? Temos que entender que vivemos numa sociedade capitalista em que os meios de produzir a vida estão em mãos de poucos. A vida é produzida através da terra, que produz toda a nossa alimentação, que fornece todos os recursos, inclusive para a indústria. E por isso, como ela está concentrada em mãos de poucos, milhões não têm terra para produzir. E aí eles têm que vender a sua força de trabalho, ou no campo, mas a maioria vai para as cidades. Por isso nós vemos as cidades hoje, com uma ampla população vivendo nas periferias sem essas condições que eu falei, né? E esta foi a trajetória dos avós, dos pais, da maioria dos jovens que vivem em nossa cidade. Chegam então à cidade sem moradia, sem emprego, às vezes sem estudos. Aí pode ser contratado para trabalhar por péssimos salários, ou fazer bico, ou viver da caridade alheia, até se ajeitarem, né? E ainda leva o nome de vagabundo, né? Porque não está conseguindo arranjar um emprego, né? Para poder comprar as coisas com fruto do seu trabalho, né? Ficam obrigados à caridade, né? Que vem de várias formas, né? Esses grandes proprietários das terras e das indústrias, eles acabam sendo proprietários também dos grandes comércios, mas hoje a principal riqueza deles nem é a produção, é viverem de juros
E aí o Campos Neto, né, esse nosso, aqui, por exemplo, no caso do Brasil, o Campos Neto, né, mantém uma taxa de juros de 13,5%, como eu já falei aqui, é a maior do mundo, né? Então eles depositam seus dinheiros, né, fica lá tranquilinho, recebendo 13,5% de juros por ano. E é por isso que no Brasil nós temos que 1% da nossa população controla 48,4% da nossa riqueza. Já imaginou? Quase 50% de tudo que é produzido no Brasil fica nas mãos de 1% dessa população. E isso vale para a maioria dos países, né? Quando você pega os países da América Latina, tudo é assim, né? Da África, vários países da Ásia, a situação é essa aí. No Brasil, quem nasceu na década de 50, cresceu ouvindo que o mundo estava dividido entre o sistema capitalista, controlado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, controlado pela União Soviética. Em 1944, comandados pelos Estados Unidos, né, em plena Segunda Guerra Mundial, 44 países se reuniram e assinaram um acordo chamado de Bretton Woods, que era uma cidade, né, dos Estados Unidos onde se reuniram, para regular o comércio mundial e as medidas monetárias. E aí simplesmente estabeleceram o dólar como moeda universal. A partir daí, todo o comércio entre as nações seria feito por dólar. Bom, também em 1949, durante o chamado período da Guerra Fria, os países, vários países, né, da Europa, criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança internacional com o propósito inicial de conter o avanço do bloco socialista pelo continente europeu. Com essas medidas, né, a dolarização da economia, né, e com a organização da OTAN, que é fundamentalmente uma organização militar, submetida aos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos se tornaram o xerife do mundo. E atualmente ele tem 800 bases militares espalhadas por 80 países. Qualquer país que tenta fazer reforma para melhorar a vida da classe trabalhadora é invadido. Ou senão, eles aplicam um golpe militar, né? Os Estados Unidos invadiram praticamente todos os países da América Latina e Caribe, alguns como Cuba, mais de uma vez. Invadiu também países da Ásia e da África. Estima-se, inclusive, que com suas invasões, os Estados Unidos são responsáveis pela morte de 150 milhões de pessoas no mundo. O mundo, então, era visto como um mundo unipolar. Os Estados Unidos dominando economicamente, socialmente, militarmente, a expansão e o capitalismo se expandindo em busca de novos territórios e riquezas. Em 1991, o chamado sistema soviético veio abaixo, simbolizado na queda do Muro de Berlim, o que facilitou ainda mais a expansão do capitalismo pela Europa, né? Então, o chamado sistema socialista ruiu por terra, né? Da antiga e poderosa União Soviética, a Rússia, que foi o centro dessa crise do sistema socialista, buscou se reestruturar para se tornar também uma grande potência. Na Ásia, a China, que passara por uma revolução social em 1949, derrubando um governo apoiado pelos Estados Unidos e lutando para criar uma sociedade igualitária, humana, sem exploradores, vai se constituindo também uma grande potência, com uma característica. A China tem um projeto de desenvolvimento a longo prazo, procurando país e território e suas riquezas para investir neles, e não querer chegar aos países através de golpes ou através de invasões como os Estados Unidos, né? De um mundo unipolar, comandado pelo imperialismo dos Estados Unidos, estamos caminhando para um mundo multipolar, que tem como centro os Estados Unidos no Ocidente e a China e a Rússia no Oriente. Os Estados Unidos ainda são a grande potência econômico-militar, mas a Rússia militarmente já é tão poderosa quanto os Estados Unidos e a China caminha para ultrapassar os Estados Unidos como potência econômica. Inclusive, a China já é a maior potência industrial do mundo. Em 2001, um economista chamado Jim O'Neill começou a chamar um conjunto de países que tinha nessa época, estavam com muito desenvolvimento econômico, de BRICS, pegando letras dos nomes desses países. Começou com 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E criou-se os BRICS e agora
Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã, Arábia Saudita e Venezuela já pediram a sua entrada nos BRICS. Ou seja, os BRICS vão chegar a ser uns 40 países que vão sair da órbita econômica dos Estados Unidos. Inclusive já criaram o seu banco, que foi criado até numa reunião em Fortaleza aqui no Brasil, né? E ao sair do domínio dos Estados Unidos, vão sair do domínio do quê? Do dólar. Bye bye dólar. Isto é, os países vão vão buscar no futuro ter uma moeda única, que não seja o dólar. Mas, por enquanto, eles estão fazendo comércios bilaterais. Por exemplo, a China está comercializando com a Índia, não tendo dólar como referência, né? Mas a moeda chinesa e a moeda indiana. Então, o dólar não está deixando de ser a moeda universal. Assim, quando a gente vê as guerras que eu citei, né? A guerra da Ucrânia é uma guerra dos Estados Unidos e OTAN contra o poderio da Rússia. Eu já expliquei isso, inclusive, num programa. O genocídio na Palestina é uma guerra dos Estados Unidos, aliada aos sionistas de Israel, tentando ter o domínio econômico no Oriente Médio, pois os principais países da região, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã, estão nos BRICS. E toda essa discussão sobre as eleições na Venezuela é uma disputa pelo controle da região, pois a Venezuela possui 24% do petróleo do mundo e vai entrar nos BRICS. Então, os Estados Unidos está percebendo, né, que ele está deixando de ser a potência que controlava todo mundo, né, seja militarmente, seja economicamente. Então, um outro mundo está nascendo. Os Estados Unidos estão morrendo como potência mundial e um conjunto de países estão se unindo para criar um novo tipo de comércio mundial, uma nova ordem, uma nova forma de se relacionar nesses países, não baseada em invasão, em golpe, mas em comércio, né? Em comércio, em investimento, na cultura, né? Investimento econômico, investimento cultural, etc. É um parto, lógico, doloroso, né? E por isso guerras espalhadas pelo mundo, porque se formos ver, na Ásia no Oriente Médio tem várias guerras, né? E, inclusive, com a possibilidade de começar uma guerra ampla lá, né, que não vai envolver só a Palestina e Israel e os Estados Unidos, né, mas Irã, Líbano, Síria, etc. E quando nós temos esse tipo de profunda mudança no mundo e nas relações econômicas, sociais, políticas, né, e culturais entre as pessoas e as nações, aquela parte cruel, né, dos seres humanos, da busca do lucro, da busca do investimento, né, o poderio militar, os fascistas, né, os que odeiam, os que são preconceituosos, né, eles aparecem com suas propostas e falam claramente, né, não tem nenhum, não, né, como fazem os bolsonaristas no Brasil, como faz o Milei na Argentina, como faz o Trump e a Kamala Harris nos Estados Unidos. E por aí vai, em cada país está surgindo o Vox na Espanha, né? Todo país estão surgindo, né, essas forças fascistas submetidas aos Estados Unidos e que não querem que esse novo mundo nasça, né? Então, queiramos ou não, conscientes ou não, todos nós estamos envolvidos nessa luta, porque essa luta vai influenciar a vida de cada um, mesmo que ele more numa cidadezinha pequena, no interior de cada estado. Então, nessas eleições, inclusive municipais, nós temos que ver em quem vamos votar. Se vai ser votar em vários partidos, a maioria, né, dos 33 partidos no Brasil, nós devemos ter aí 8 ou 9 que estão ao lado da classe trabalhadora e desse novo mundo que está nascendo. Os outros são contra, né? E, portanto, contra a classe trabalhadora e contra esse novo mundo. Então, preste atenção em quem você vai votar nessas eleições, viu, agora, municipais. E, em 1981, um grande músico de Minas Gerais, chamado Beto Guedes, já nos alertava, né, sobre esse novo mundo.